Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigada, casa, pelo convite novamente. É sempre uma alegria imensa voltar em casas assim que recebem a gente com tanto amor, com tanto carinho. Então, para mim é uma honra poder estar aqui hoje. Quando a gente fala de fé e quando a gente estuda, lê ou escuta, assiste palestra, nós geralmente vemos histórias que são muito distantes da nossa realidade. E a gente às vezes tem aquela dificuldade em como isso vai se encaixar na minha vida, né? Como que aquilo que eu estou procurando, aprendendo, aquilo que eu estou buscando, pode se adaptar à minha vida, pode modificar e melhorar a minha vida. Então, esse nosso tema hoje, fé, ele vem de uma maneira diferente no seguinte sentido. Eu gostaria de convidá-los, a cada um dos que hoje está aqui, para a gente fazer uma viagem. É uma viagem no tempo, que nós vamos voltar 2000 anos atrás. Nós vamos reviver uma parte daquela história, talvez a história mais famosa da humanidade, Jesus, a história de Cristo. E essa viagem no tempo, que nós vamos revisitar aqueles momentos passados por Cristo, nós vai nos levar a uma segunda viagem, que essa vai ser a mais importante para a gente hoje, que é a viagem para dentro. Aquela viagem que não tem a ver com quando, onde, tem a ver com quem eu sou, o que é bom em mim e o que não é e que eu preciso melhorar. O que eu posso mexer dentro de mim que vai me trazer conforto, que vai me trazer alívio, que vai me dar melhor qualidade de vida. E essa qualidade de vida vindo de mãos dadas com um proceder correto, com um caminhar da maneira que Jesus nos ensinou. Então hoje o nosso convite é esse, que a gente possa fazer essa viagem voltando lá atrás. Especificamente em que momento da história? A gente vai começar relembrando o momento da crucificação de Jesus. Só que nós vamos ver esta crucificação sob uma perspectiva diferente. Porque nós também estamos acostumados a ver aquilo que Jesus falou, aquilo que se desenrolou, né, no momento a momento com Ele, com situações em volta dessa crucificação. Hoje nós vamos, para poder entender e buscar um pouco dessa questão da fé dentro da gente, analisar esse momento histórico, mas sob a perspectiva não do Jesus, do crucificado. Hoje nós vamos tentar entender o que aconteceu com outra personagem, com outra pessoa que viveu esse momento, que é Maria, que é a mãe de Jesus. E essa história que eu vou contar para vocês, ela foi contada pelo Espírito Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier no livro Boa Nova. E ele nos conta que naquele momento da crucificação, que Jesus estava lá, com todo aquele sofrimento físico e moral também, porque morrer crucificado era o pior tipo de morte que poderia existir na época. Era morrer sendo humilhado. Além de toda a dor, de toda a questão física que envolvia, que devia ser muito difícil, muito terrível, né? Muito massacrante, ser pregado vivo, ficar pendurado e tudo mais, que nós já sabemos. Mas a questão é aquela mãe agora, aquela mãe que estava ali, aos pés da cruz, vendo o filho dela pregado. E quando a gente fala de Jesus, de Maria, a gente às vezes tem aquela noção de que Maria olhava para Jesus e via ele como nós vemos, Jesus, o espírito mais elevado que passou pela terra, o Cristo planetário. E talvez não fosse bem assim, porque eu acredito que Maria via Jesus de uma maneira muito maior. Ela olhava para ele, ela não via o Salvador do mundo, o Cristo, o Filho de Deus. Ela via o filho dela. Ela via aquele bebezinho
que ela carregou 9 meses na barriga, que ela pariu e que ela estaria lá para o que der e vier. Talvez quem for mãe aqui vai entender melhor do que isso. Seu filho pode ser quem for, pode ser a pessoa mais poderosa, mais sublime, ou o contrário, pode ser a pior pessoa do mundo. É seu filho, é a pessoa que você mais ama. E é isso que nós estamos pensando aqui no momento. Maria, aos pés da cruz, vendo o filho dela, passando por todo aquele sofrimento. E é interessante que Maria, nesse momento, chorando, desesperada, rogando a Deus que desse paz, que desse tranquilidade para que ela pudesse passar por esse momento da melhor maneira possível. Talvez até pensando se algum milagre aconteceria, que tirasse ele dali. Afinal de contas, o filho dela fez tantos milagres em vida. E orando, pedindo a Deus, ela também pensava: o que meu filho fez para merecer isso? Por que ele está pregado na cruz, sofrendo essas dores dilacerantes, dores físicas e morais? E aí ela começou a rever a vida inteira dos dois, desde quando ele era pequenininho, que já era uma criança diferente, quando ele cresceu mais um pouco, que ele tinha o costume de pegar as pessoas na rua e levar até a casa dela. Ele ia conversando, ele ia falando sobre a terra e sobre o céu, desde pequeno. E Maria percebia que tinha alguma coisa de diferente naquela criança, que tinha saído do ventre dela, o seu filho. Teve até um dia em que ele chegou lá e foi o maior susto para ela. Ele chegou com 2 bandidos bem famosos que estavam fugindo na época de uma região chamada Misepe. E ele encontrou eles ali passando, e qual não foi a surpresa dela quando viu o menininho lá pequeno chegar de mão dada com os 2 em casa, conversando, acolhendo, como 2 irmãos, como 2 pessoas muito queridas e que mereciam ser muito bem recebidas naquela casa, porque eram filhos do mesmo pai, porque eram seu irmão. E desde aquela época, Maria já ficava preocupada, porque ela falava assim: apesar de ser admirável o comportamento dele, ela tinha medo que isso podia trazer problemas no futuro para ele. E ela se lembrava disso e pensava: o problema maior chegou, as perseguições e tudo mais, e agora a crucificação. E naquela dor dilacerante dela, de mãe vendo o filho, ao contrário do que muitos de nós sentiria, que é a revolta, e ela já questionava: por que, meu Deus, que aconteceu isso com ele? Ele só fez o bem, ele não prejudicou ninguém, ele não prejudicou uma formiguinha que fosse. No mesmo instante, veio na sua mente, no seu coração: não sei os motivos para que isso esteja acontecendo, mas faça-se na escrava a vontade do Senhor. E assim ela tirava qualquer vestígio de revolta, de sentimentos ruins que pudessem estar associados ao fato, além da dor da perda de um filho. Quando de repente ela percebeu que chegou uma pessoa e tocou no ombro dela, e ela olhou, era João Evangelista. Porque quando Jesus foi para ser crucificado, os discípulos, os apóstolos, eles ficaram com muito medo, porque eles corriam o risco de serem pegos também, porque eles eram perseguidos por conta de Jesus. E eles fugiram, eles se esconderam, eles tinham medo. E a gente não deve julgar, porque a gente provavelmente ia fazer a mesma coisa na situação. Mas João não. João teve coragem, por amor a Jesus, foi até lá, tocou o ombro de Maria nessa hora, e ela olhou para ele, e ficaram ali, abraçados, aos pés da cruz, olhando para Jesus. E Jesus, nesse momento, olhou, viu os 2 ali, e se deu uma das passagens também mais conhecidas, da história bíblica, em que ele olhou para Maria e disse: mãe, eis aí o teu filho. E olhou para João e disse: filho, eis aí tua mãe. E dessa forma, como se ele coroasse toda a obra dele, o ensinamento, com uma lição de amor universal, de amor que transcende laços sanguíneos. Ali ele mostrava que as pessoas têm
que olharam umas para as outras com olhar de família, com olhar de sentimento, de respeito, com olhar de acolhimento, desejando tudo de melhor que possa acontecer para aquela pessoa. E aquilo foi muito marcante para os dois, para Maria e para João. E aí se sucedeu, né, todo o desenrolar da crucificação e a retirada do corpo depois de Cristo e toda a história que nós já conhecemos. Mas o que nos chamou muito a atenção nessa história foi aquele momento da dor maior em que Maria disse: faça-se na escrava a vontade no Senhor. E isso talvez remonte a gente, ao nosso pensamento, a uma das maiores demonstrações de fé que possa ter existido, pois ela não sabia o porquê dele estar sofrendo tudo aquilo. Ela sabia que ele não tinha feito crime nenhum para estar pagando daquela forma. Ela via todos os milagres que ele fazia, todas as pessoas que ele ajudava, todos viraram as costas. E mesmo assim ela não se revoltou. Ela pensou: não sei a causa, mas sei que Deus cuida de tudo. E se assim foi permitido, deve ter um objetivo maior. Então, que seja feita a vontade do Pai. Chorou as dores da mãe, mas sem a revolta amarga. E aí a gente começa a fazer a nossa viagem interior e a se questionar: como anda a nossa fé? E a gente sabe que é muito distante, talvez demore muito para a gente conseguir ter uma fé como a de Maria. Mas a questão maior é a busca por chegar até este ponto. É a busca por aprofundar a nossa fé. Por conseguirmos conquistar uma fé tão grandiosa que nos dê a fortaleza que essa mulher teve. De num momento de dor suprema, que é a perda de um filho, não se desesperar e aceitar com resignação aquilo que a vida lhe trazia. E eu trouxe uns apontamentos aqui para nós refletirmos, que foram feitos pelo Espírito Emmanuel, também pelas mãos de Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, em que ele nos diz que a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Ou seja, nós tentamos definir fé, mas a realidade é que qualquer palavra que nós dissermos para tentar explicar a questão da fé vai ser muito pouco diante de tudo que ela representa, diante de todas as modificações que ela vem para trazer na vida de um indivíduo. E ele nos diz mais: para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência, é indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Porque muitos de nós achamos que a fé é um presente, que uns têm, outros não têm. Que a gente vai dormir um dia sem fé e no dia seguinte Deus talvez vá nos abençoar e nós teremos uma fé ardente. E ele diz: não, a fé é algo que se deve buscar ardentemente, caso desejamos tê-la. É como se fosse um canteiro de flores. Nós temos a questão da fé como se ela fosse uma flor que nós ganhamos. E ele vem e diz para a gente: não, 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 não. A fé não é flor que se dá ou que se recebe. A fé é canteiro que se cultiva. É canteiro que se cultiva, que se põe a semente para germinar, que se tira os matinhos que tentam destruir. É trabalho diário, é dia após dia. E qual que é o nosso interesse em desenvolver a fé? É porque a fé, ela traz muitas outras virtudes associadas a ela. Quando nós temos fé, nós acreditamos que o melhor está por vir, independente do que esteja acontecendo com a gente, nós aprendemos a ter paciência. A gente aprende a olhar aquela situação difícil que está acontecendo e falar: calma, eu sei que isso tem dia para acabar, por pior que seja a situação. É naqueles momentos de revolta em que a gente se sente injustiçado. Isso é muito comum. Quem aqui nunca na vida se sentiu injustiçado por alguma situação? A gente entender que isso não existe, que as injustiças não existem na lei de Deus, que todos nós passamos por situações necessárias ao nosso crescimento.
que nós não nos lembramos daquilo que nós fizemos em vidas passadas. A gente se esquece muitas vezes até do que fez no dia anterior. Se a gente perguntar assim, quem se lembra do que almoçou ontem? Muitos não vão lembrar. Eu sou uma pessoa que esquece. Quem dirá o que nós fizemos há 1 ano, há 10, há 100, há 1000? Nós não sabemos, nós não nos lembramos, e temos que dar graças a Deus por isso, porque se a gente conseguisse olhar para trás e ver tudo de errado que a gente fez, eu acho que talvez a gente não tivesse força suficiente para levantar e caminhar. A fé traz isso, a fé traz a certeza de que haja o que houver, está no lugar correto. E nos dá forças de saber que se está no lugar correto, se chegou até mim aquela situação, é porque eu tenho condições de suportar. É porque eu terei condições de passar por aquilo e seguir adiante. Independente do que for. Tem uma passagem muito interessante também de Jesus com os discípulos, em que Bartolomeu, que era um discípulo que às vezes estava triste, cabisbaixo, e Jesus foi questionar sobre o porquê da tristeza, ele começou a falar um monte de coisa que tinha acontecido com ele. E Jesus falou, você não tem motivos, por quê? Bartolomeu dizia assim, mestre, eu estou triste porque eu estou tendo problema no trabalho, porque as pessoas não me pagam como deviam pagar. E Jesus fala para ele, Bartolomeu, o dinheiro é importante e ele é necessário, mas existe um tesouro muito maior do que esse que estão tentando te passar a perna, que é aquele que você conquista no coração. Isso ninguém vai te passar a perna, ninguém vai te tirar. Esse tesouro é o que você tem que se preocupar em adquirir. E Bartolomeu ainda falava, mas mestre, as pessoas zombam de mim, as pessoas me chamam de ridículo por te seguir, por acreditar nessa boa nova que o Senhor traz. E Jesus dizia assim, Bartolomeu, entenda, eles não conhecem ainda, eles não foram tocados ainda por aquilo que nós trazemos. Perdoa, você não sabe o que se passa na cabeça de cada um. E Bartolomeu chegou e falou assim, mas mestre, minha mãe morreu. Nem assim eu não posso ficar triste. Ele falou, Bartolomeu, a morte não existe. É uma separação temporária que vocês estão passando. Vocês vão se reencontrar. Levanta essa cabeça e trabalha pelo bem. Caminha. A única morte que a gente deve chorar é a morte do crime, de quando a pessoa se perde, de quando a pessoa sai do caminho do bem. E mesmo assim, Bartolomeu, não precisa chorar tanto não, porque essa pessoa ainda vai se levantar, vai caminhar e vai se reencontrar. Então você não deve sofrer e chorar assim por nada, Bartolomeu, porque tudo está onde deve estar. Embora a dor vá te visitar, aceita e pergunta para essa dor o que ela vem trazer de crescimento para a tua vida, ao invés de sofrer. Isso é fé, é isso que Jesus vinha nos ensinar. E é fácil da gente entender isso se nós pensarmos que nós somos todos seres imortais. Deus é tão bom com a gente que Ele nos deu a eternidade para que a gente possa se reerguer e caminhar, e evoluir, e crescer, e chegar a lugares melhores. A fé traz isso. Mas embora nós falemos muito disso, às vezes nós não sentimos com o nosso coração. E esse é o problema. Porque o falar não modifica vidas, mas o agir e o sentir sim. É preciso que nós comecemos a acreditar vivamente naquilo que os Espíritos nos trazem, naquilo que Jesus deixou há 2000 anos. No Pensamento e Vida, nesse capítulo aí que eu falei para vocês, o Emmanuel, ele nos dá um exemplo muito interessante da fé. Ele compara ela a uma lente. E ele fala assim, é como se Deus e a sua infinita bondade fosse o sol, que vai levando a sua luz para todos por igual. Todo mundo recebe a luz do sol, todos recebem a bondade de Deus. Mas existe aquela pessoa que adquire uma lente, aí ela vai, foca a lente com a luz do sol, e quem nunca viu isso pessoalmente, já deve ter visto na TV, em filme, aquelas lentes que fazem convergir os raios de luz, e eles focalizam a luz num ponto, tornando ela muito mais forte. Ele fala, a fé é essa lente, ela pega a luz,
que Deus nos manda e ela converge, tornando ela muito mais potente, muito mais forte. Ou seja, ela fortalece a nossa predisposição para passarmos por situações na vida. E ele diz, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, quer dizer, não interessa, não importa aqui qual religião que nós professamos, se nós somos espíritas, católicos, budistas, evangélicos, isso aí não tem problema nenhum. Somos todos filhos de Deus, não importa a religião que nós professamos. É imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. E a fé vem disso, da gente potencializar a nossa confiança no bem. Confia no bem, busca em cada situação, em cada pessoa, em cada momento que você vive, algo de bom, por mais que seja difícil. E naqueles momentos que a gente não consegue encontrar, porque isso acontece também, a gente tem que lembrar que nós não temos a visão de tudo, que nós não sabemos o que envolve cada ser. Nós não sabemos a dor que machuca lá dentro cada pessoa. Nós não sabemos as companhias espirituais que cada um tem, que muitas vezes colaboram para que a pessoa haja de maneira errada. Doenças da alma, que são atraídas pelo nosso próprio comportamento desregrado, mas que não nos cabe julgar, porque todos nós temos, todos nós. Então ele fala, busca o bem em toda a situação. E isso vai te fortalecer na fé, como a lente que focaliza os raios de luz, tornando eles muito mais potentes. Mas aí chega uma questão que a gente sempre se pergunta assim, né? Eu não sei se vocês já pensaram nisso, acredito que muitos já, mas às vezes eu pensava, meu Deus, se a gente for pensar no tamanho do planeta, do universo, e pensar que Deus está olhando por tudo, é como se nós, pessoas, dentro do universo, fôssemos um grãozinho de areia, né? E a gente fala, mas será que Deus está vendo tudo mesmo? Porque é muita coisa, né, para se saber. Mas aí entra a questão que nós precisamos entender que Deus não é uma pessoa como nós, que precisa olhar para administrar cada coisa. Deus é a energia viva que permeia todos os lugares, todos os ambientes, todas as situações, todas as pessoas. É como se cada um de nós fosse um peixinho que estivesse dentro de um grande aquário. E a água que envolve o peixe é o fluido de Deus. Ou seja, nada passa despercebido. E interessante, porque fala, nossa, ficar pensando nessas coisas, né? Mas será que Deus está olhando por todos nós ou não? Allan Kardec também pensou nisso. E ele fez uma pergunta para os espíritos referente a essa dúvida que muitas vezes chega até nós. Na questão 963 do Livro dos Espíritos, Kardec disse, com cada homem pessoalmente Deus se ocupa, quer dizer, ele vai e fica se ocupando de cada um indivíduo. Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Porque se a gente anda na praia, a gente está andando na areia, a gente vê aquele monte de grãozinho, para a gente é tudo uma coisa só, a gente não está tão preocupado. E ele fala, será que Deus sendo tão grande e nós tão pequenos como grãozinho de areia, Ele vai se preocupar tanto com a gente assim? E a resposta dos espíritos, ela vem focal e vem certeira. E os espíritos dizem, Deus se ocupa com todos os seres que criou. Com todos os seres que criou. E aqui eu peço licença para vocês, porque eu me lembrei de um trecho muito interessante, que a gente até comentou ontem, a Sônia vai lembrar, que é do livro Pensamento e Vida também, que Emmanuel nos diz que Deus ama desde o verme que rasteja no solo, até o anjo celestial que o representa junto deste verme, com o mesmo amor. Então os espíritos nos dizem assim, ó, Deus ama com o mesmo amor os anjos para quem você ora, assim como os vermes que rastejam no chão, na terra que você pisa, porque todos são criação dele. Quem dirá nós, pessoas que estamos buscando esse crescimento? Ou seja, ninguém passa despercebido de Deus, ninguém passa esquecido, ninguém tem menor importância. E os espíritos seguem. Deus ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Nada.
naqueles momentos que a gente se acha às vezes tão pequeno, tão, fala, ai meu Deus, mas eu tô tão... A gente às vezes tem uns momentos de melancolia, de tristeza, que a gente se acha meio sem valor, e aí os Espíritos vêm e falam, Deus ama toda a sua criação com igual amor. Ou seja, quando a gente estiver com aquela sensação de menos-valia, a gente tem que lembrar que nós temos a mesma importância perante Deus que os anjos celestiais, que aqueles espíritos elevadíssimos de alta hierarquia que ajudam na cocriação dos planetas, como por exemplo Jesus. E isso é uma coisa muito interessante que a espiritualidade traz para nós. O amor com que Deus ama Jesus é o amor com que Ele ama cada um de nós, que aqui se encontra. Logo, não faz sentido eu pensar que existe o acaso na minha vida. Existem situações que são atraídas, por mais difíceis que sejam, para que possam me levar a um crescimento, a um burilamento. Como um carvãozinho lá preto, pedra, com pouco valor material, que passado por pressão intensa, por calor intenso, fogo, pressão, se transforma no mais valioso diamante. O diamante, que hoje vale muito dinheiro, lá atrás foi um carvãozinho que aparentemente não tinha valor. Nós somos pedras brutas que são lapidadas pelo caminho, pelas experiências que nós passamos, porque para Deus, todos nós aqui somos diamantes preciosos, e isso tem muito a ver com a nossa fé. Quando a gente se dá conta disso, a gente começa a entender que tudo que nos vem tem importância sublime na nossa vida, vem para algum bem maior, embora no momento a gente não consiga enxergar. Às vezes é necessário que o tempo passe, que as coisas caminhem, que as situações se modifiquem, para que a gente olhe para trás e fale, meu Deus, foi tão difícil aquilo que eu passei, mas me fortaleceu de uma maneira que se eu não tivesse passado por aquilo, eu hoje não seria a pessoa que eu sou, e não teria o que eu tenho ao meu redor, que me faz tão bem. Antes da gente voltar para a história da Maria, que eu ainda tenho mais para contar para vocês sobre ela, eu trouxe um trecho aqui, que é do livro Consolador, que ele também fala de uma maneira muito especial sobre a questão da fé e sobre como ela é importante e modifica o nosso cotidiano. Ele diz o seguinte, o Espírito Emmanuel: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Ou seja, ter fé vai muito além de frequentar uma religião, de se intitular religioso ou não. Ter fé é algo que toca o nosso íntimo, o nosso coração, vai além disso. Vai além de você querer saber se a pessoa estuda a religião, não estuda, frequenta a religião, não frequenta, qual religião ela frequenta. Para a fé isso não é importante, porque ela é muito mais. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Entendem a diferença? Quando eu falo eu creio, é assim, ó, eu acredito que vai dar certo. Eu estou pensando assim, ó, tem tudo para dar certo. Quando eu falo eu sei, é porque eu não tenho dúvida. Não é uma possibilidade, é uma certeza. O problema é que muitas vezes a nossa visão é deturpada pelo nosso pouco entendimento e nós não conseguimos enxergar as bênçãos que Deus traz para a nossa vida através de momentos que às vezes parecem não ser tão bons, momentos de dificuldade. Mas a gente tem que começar a fazer esse exercício de trocar o eu creio por eu sei. Ó, tá difícil, mas eu sei que é o melhor e eu sei que vai ficar bom. Eu sei que isso é um momento transitório na minha vida. Eu sei que vai melhorar. Eu sei que isso vai passar também, como tanta coisa já passou. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Ou seja, haja o que houver, luz divina no coração. A fé, ela não permite a presença da revolta. Onde a revolta habita é porque a fé não está ainda tocando aquele ser.
A fé, ela é o extremo oposto da revolta. A fé, ela nos traz certeza de que tudo está bem. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Quer dizer, o Emmanuel retoma aqui aquela frase que Maria disse aos pés da cruz, quando ela sofria, quando ela chorava, quando ela via o tão amado filho dela, tão bom, partir, porque ela estava vendo um filho que aparentemente estava morrendo, que ela não sabia quando ela ia ver, se ela ia ver, como ia ser, mas no coração dela não tinha um eu creio que vai ser bom, tinha um eu sei, tinha uma firmeza, eu sei que Deus está mandando aquilo que é o melhor, seja para mim, seja para a humanidade, então faça-se aquilo que for da vontade do Pai. Vê como a fé é muito grande, a questão da fé, ela transcende qualquer conceito. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo todo dedicado a esse estudo da fé, que se chama A Fé Transporta Montanhas, em que ele faz um estudo de várias passagens evangélicas em que Jesus falou durante a sua caminhada aqui na Terra sobre a questão da fé, sobre como alimentar a fé, como desenvolvê-la e as modificações que traz para a gente. E lá os Espíritos dizem, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. A fé é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. Se eu sei que vai ficar tudo bem, se eu sei que esse momento difícil é uma passagem, se eu sei que isso também vai passar, eu fico calma. Eu sei que é questão de tempo. Eu sei que é questão de paciência. Eu sei que é um dia após o outro. E por mais que a gente se pergunte, mas quantos dias a mais? Eu sei que vai chegar. E aí eu começo a desenvolver paciência e calma. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. A fé incerta é essa que a maioria de nós tem, que eu tenho, que acredito que muitos aqui têm. A fé incerta, que é quando a gente acredita muito, quando está indo tudo bem. E a hora que acontece alguma coisa ruim, a gente começa a ficar meio violento, meio bravo, meio desacreditado. É essa a fé incerta que os Espíritos falam no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A fé incerta traz violência para o nosso dia a dia, porque a gente quer passar por cima daquilo que precisa viver rápido e a gente quer fazer a coisa acontecer goela abaixo. E aí a gente sofre, a gente se machuca, a gente machuca os que estão ao nosso redor e muitas vezes a gente não consegue o aproveitamento necessário para aquela situação que nós precisaremos passar. E aí nós, como espíritas, começamos a entender a seguinte situação: nós passamos por uma dificuldade, ficamos revoltados, não aceitamos, passa um tempo, acontece tudo de novo. Daí nós ficamos bravos de novo, por que comigo, meu Deus? E aí passa um tempo, acontece outra situação semelhante. E aí a gente vem e pergunta, é Deus querendo que você pague alguma coisa errada que você fez? Não. É a divindade trabalhando para moldar o seu coração, o nosso coração, para transformar a pedra no diamante. E o que acontece com o aluno na escola que fica revoltado, que faz a prova tudo errado, que não consegue tirar a nota certa? Ele repete, estuda de novo, faz a prova de novo. Se ele for bem, se ele atingiu a média, ele passa, aí ele segue adiante. E se ele não passa de novo, o que acontece? Ele repete de novo, aí ele precisa estudar, ele precisa fazer a prova de novo, é mais ou menos assim. Então a fé, que vem banhada de paciência, ela também nos traz esse benefício. Passa com resignação e serenidade as tuas provas e busca aprender o que elas te trazem, modificando o teu coração, para que você não precise passar de novo pela mesma situação na vida. Não que seja fácil, não é. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós sofremos todo dia. Mas quando nós passamos a ter conhecimento de como funciona o mecanismo, fica mais fácil da gente se pôr firme e se vigiar.
se vigiar no seguinte sentido: cada vez que a revolta for chegar, cada vez que a gente for reclamar, cada vez que a gente for fazer um apontamento ruim, e nós somos mestres, nós somos doutores em fazer essas coisas, a gente apertar o botãozinho da vigilância e falar: opa, a minha proposta agora é outra, eu vou fazer diferente. Eu não quero mais passar por tudo de novo. Ao invés de me revoltar com isso, eu vou tentar enxergar o que essa situação me traz de bom. E se eu não conseguir enxergar agora, eu não vou me preocupar, porque eu sei que ela vai passar. E quando ela passar, eu vou olhar para trás para tentar entender. É isso. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida em si mesmo. Então, cada vez que a gente vê, cada vez que nós estivermos revoltados, violentos, bravos, a gente agora vai apertar o botãozinho da vigilância que diz: não, não é isso que eu quero para mim. Agora o exercício é diferente. Eu vou tentar entender, e mesmo que eu não entenda, eu vou tentar suportar de maneira serena, tranquila, porque eu sei que vai passar. E eu sei que vai ser bom quando passar. E quando nós enxergarmos o próximo numa situação dessas, ele chegar violento com a gente, ele chegar brigando, a gente fala chutando cachorro morto, né? A gente às vezes está quieto lá, e já chega alguém dando uma bordoada na gente, literalmente chutando cachorro morto, e aí a gente fica bravo e briga também. Aí começa um outro exercício, da gente olhar para essa pessoa e entender que provavelmente ela está passando por uma situação muito difícil, mas que infelizmente ela ainda não tem esse amuletinho chamado fé, que se conquista e se carrega no coração. E essa violência, esse modo intempestivo de agir, tem mais a ver com a fragilidade dela do que com qualquer coisa. Então, quando nós vemos uma pessoa violenta, uma pessoa brava, uma pessoa fazendo umas coisas ruins assim, a gente também vai fazer um exercício de mudar o pensamento. E ao invés de pensar assim, ó, nossa, que pessoa ruim, pessoa mal, talvez não seja uma pessoa mal, talvez seja uma pessoa frágil demais, frágil, com medo, e que se esconde atrás dessa violência para tentar passar por aquela situação difícil, porque ainda não conhece, ainda não conseguiu conquistar o amuletinho da fé, que é aquela conquista do exercício diário que nós falamos lá atrás. Mas, voltando para a história da Maria, porque ela não acabou por ali, passou um tempo da crucificação de Jesus, e Maria se mudou para Bataneia, onde ela tinha os parentes de José, que a família, né, deles ali, que acolheram ela, e ela foi viver com eles. E eram dias de muita saudade, em que ela ficava ali, lembrava do filho, orava, e a vida dela era sentir saudade e esperança no porvir, pensando no futuro, no dia que ela pudesse reencontrar com Jesus. E passado um tempo, vocês se lembram daquele momento da cruz, em que Jesus olhou para Maria e João e falou: filho, tua mãe, mãe, o teu filho. Aquilo marcou muito fundo o coração de João, discípulo. E João voltou um tempo depois, foi lá na Bataneia procurar Maria, e falou: Maria, eu vim para te buscar, porque eu demorei, porque eu mal tinha onde morar, não tinha como te levar para cuidar de você. Mas agora, Maria, eu consegui uma casinha para a gente viver, lá em Éfeso. A família real de Adiabene tinha se convertido ao cristianismo, como várias pessoas lá da região do Éfeso. E lá estava tendo um crescimento grande dos ensinamentos de Jesus. Lá eles não estavam sendo perseguidos, igual estava acontecendo em outros lugares. Ela falou, e eles deram uma casinha para a gente viver. Que existe até hoje lá, né? Que os turistas vão, visitam, conhecem a casa onde viveu Maria com João. E João falou assim para Maria, vamos comigo, porque lá a gente vai reviver aquilo que a gente vivia com Jesus. Maria, pensa só, a gente vai chegar lá e vai contar as histórias de Jesus para as pessoas, vamos ensinar aquilo que Ele nos ensinou, nós vamos cuidar das pessoas necessitadas, vamos ajudar quem precisa mesmo, a gente vai reviver aquele período de ouro que a gente viveu com Jesus aqui na terra, eu e você.
E como Ele falou que era para eu ser seu filho, que você seria minha mãe, é essa a minha proposta hoje, Maria. Vamos, vem comigo. Vem ser minha mãe, vem morar comigo. E a gente vai continuar a história que Jesus deixou aqui para a gente. Maria ficou feliz que só. E falou, claro, João, que eu vou. E aceitou. E foi. E se mudaram para Éfeso. E lá a rotina deles era essa. As pessoas iam até a casa deles, lá onde eles pregavam, contavam histórias de Jesus, pensavam sobre os ensinamentos, refletiam. Durante o dia, João saía, ia atender os necessitados, ia até o centro lá da cidade, onde ele ia nos templos, pregava, mas também auxiliava, mas logo se espalhou a notícia de que Maria vivia lá, estava morando em Éfeso, e aí as pessoas dos doentes também iam na casa durante o dia procurar Maria, seja para tratar uma ferida, seja para ouvir uma história de consolo, e para cada uma dessas pessoas que chegavam lá e que buscavam Maria, muitas vezes com dores assim na alma, dores lancinantes, com o coração apertadinho, pequeno, sem saber o que fazer, Maria chegava e não prometia coisas loucas, milagres, não. Ela abraçava cada um deles e dizia, isso também passa, meu filho, calma que isso vai passar. E assim as pessoas iam readquirindo bom ânimo, cuidava dos doentes, inclusive disse que chamar Maria de Mãe Santíssima teve origem nessa fase, nessa época. Porque Maria, cuidando dos doentes que chegavam, uma vez chegou um leproso lá, que ela cuidava das feridas, falava dos ensinamentos de Jesus e tudo mais. E ele falou para ela, ele falou assim, Maria, tu és santíssima. E como foi mãe do mestre, que trouxe tanta coisa boa para a gente, eu queria te chamar de mãe também. E quando esse leproso falou isso, João ficou super feliz e falou assim, Maria, eu acho que ele está certo, porque você é mãe de todos que aqui vêm. Pelo seu coração doce, pela acolhida que você dá. E Maria se sentiu muito feliz, porque era assim que ela via as pessoas que chegavam lá, como filhos bem amados, que vinham até ela buscar o alívio e o consolo nos ensinamentos do Mestre. E assim viveram, tempos e tempos. E teve um dia nessas andanças de João, trabalhando, pregando, ajudando os necessitados, que ele saiu para trabalhar e Maria ficou sozinha lá na casa, na casinha que eles moravam, e ela ficava muito tempo assim sozinha por conta desse trabalho de João, né, desse trabalho ativo apostólico, né. E ela estava lá sozinha e chegou um viajante, um pedinte. E ela estava muito acostumada a atender esses, no livro ele fala pedinte mesmo, ele fala esses pedintes que chegavam lá para pedir consolo, para pedir comida, para pedir roupa, para pedir curativo na ferida, para pedir uma palavra amiga, e às vezes era só um colo de mãe que eles queriam, porque nessa época já era a Mãe Santíssima de todos. E esse pedinte chegou, e ela falou, pode entrar. E ele começou a conversar com ela, com a roupinha dele de viajante, com a touquinha, aquele momento meio à noite, meio na sombra, meio a gente fala no lusco-fusco, né, sem enxergar direito. E ele começou a conversar com ela, e a falar sobre a terra, sobre o céu. E Maria não entendeu porquê, mas aquela voz daquele viajante, daquele pedinte, trazia no seu coração um sentimento que ela não sabia explicar. Ela se sentiu comovida, ela se sentiu emocionada quando ouviu aquele homem que chegava lá como que para pedir algo. E ela percebeu que ele não pedia, mas que ao invés de pedir muito ele lhe dava, enquanto ele falava de coisas da terra e do céu. E ela viu que só lá no passado ela teve alguém que fez isso para ela, que foi seu tão amado filho Jesus. E conforme foi passando a conversa e foi caindo a ficha de Maria, ela olhou assim para ele, ele falou, vem mãe, eu vim te buscar. E no que ele estendeu as mãos, Maria viu a chaga na mãozinha dele, da crucificação, e falou, filho, olhou nos pés imediatamente, né? A gente olha e viu que no pé também tinha um machucado. E aí eles se abraçaram e ela chorou, e no que se abraçaram ela foi passando a mão aqui por ele, porque também tinha a lança, que tinha ferido mortalmente ele no tórax, né? E ela achou lá um machucado, filho, o que fizeram com você, filho? E imediatamente ela caiu de joelhos, ela se ajoelhou
e fala: que bom que você veio. Mas quando ela se ajoelhou, imediatamente ele abaixou junto, pegou ela, ergueu e falou: não, mãe. Deixou ela de pezinha e ele se ajoelhou aos pés dela. E ele falou: mãe, eu vim te buscar porque a partir de agora você será a rainha de todos os anjos. E imediatamente Maria começou a escutar como que cânticos celestiais, como se centenas, milhares de anjos estivessem ao redor, cantando, trazendo flores, harmonias, como se fosse uma grande festa. E quando João chegou, quando João voltou para a casinha, lá estava Maria, só que deitadinha, dormindo, como se estivesse já em coma, fazendo a passagem, e nunca mais acordou, porque ela estava, na verdade, nos seus derradeiros momentos de encarnada, estava se processando o desligamento espiritual do corpo de Maria. E quando Maria se desligou, que teve contato com todos aqueles anjos, com toda aquela população celestial, Jesus tinha deixado a ordem de que o que fosse da vontade de Maria que fosse feito, porque a partir daquele momento ela era a rainha. Ela era a rainha de todos os anjos. E era só Maria pensar e a coisa meio que acontecia. E ela sentiu uma saudade imensa dos momentos que ela passava com Jesus, vontade de rever aquelas regiões, aqueles lugares onde Jesus andou, e imediatamente para lá foi transportada. Ela junto com todos os anjos que a acompanhavam. E ela passou por aqueles lugares com aquela alegria no coração, com aquela saudade boa, aquela sensação doce. Só que imediatamente ela se lembrou das notícias que chegaram até ela, que em Roma tinha muitos cristãos que estavam sendo perseguidos, pessoas presas, pessoas que tinham sido tiradas da casa delas, tinham sido despejadas de sua casa, prisão, pessoas que eram jogadas para os leões comerem, como se fosse um circo. As pessoas iam lá assistir os cristãos serem jogados para o leão e serem devorados vivos. E Maria se doía muito com aquilo, porque ela sabia que as pessoas estavam passando por aquela situação por causa do seu filho Jesus. E naquele momento ela desejou visitá-los, estar ao lado deles para saber como estavam. E quando ela chegou lá, ela viu aquele monte de gente preso, esperando o momento final, que é quando eles seriam levados até os leões para serem comidos, dilacerados, né? E ela pensou, o que ela iria desejar para aquelas pessoas? Ela pensou: eu posso pedir para que eles sejam libertos. Ela falou: mas não é isso, porque se eu pedir que eles sejam libertos, eu vou estar indo contra aquilo que meu filho fez, porque a Jesus mostrou, se entregando e permitindo ser morto na cruz, que mais valia ser preso pelos erros dos homens, estar preso pela visão dos homens, escravo dos homens, mas liberto com o coração ligado a Deus. Que o problema era o contrário, era quando a gente parece livre, bem, vida boa, mas o coração prisioneiro dos vícios, dos erros, de coisas ruins. Então não era a libertação que ela queria para eles, ela queria muito mais, porque ela sabia que aquelas pessoas que lá estavam, logo mais estariam nas cortes celestiais, junto com ela, onde ela também estava. Então a libertação não era o melhor que ela daria para eles naquele momento. E imediatamente ela pensou: eu quero dar alegria para essas pessoas, eu quero que eles fiquem alegres. E se aproximando de um a um, as pessoas que estavam lá para morrer não sabiam o que estava acontecendo, mas elas sentiam uma disposição nova no seu coração, quase que uma alegria, uma coisa estranha, um conforto. E Maria foi até uma mulher que estava lá magrinha, no canto, maltrapilha, rosto sofrido. Foi no ouvidinho dela e falou: canta, filha, canta. E imediatamente a mulher, sem entender o porquê, começou a ter vontade de cantar. E ela começou a cantar. E diz que ela começou a cantar um hino de louvor e de agradecimento, falando de como era boa a vida e de como eram belos os ensinamentos do mestre, falando que não tinha medo de nada que pudesse acontecer.
E contagiados por essa mulher que cantava, vários outros começaram a cantar, com o coração tocado pela presença de Maria, que eles não sabiam que estava lá, mas eles sentiam amor, eles sentiam tranquilidade, eles sabiam que acontecesse o que acontecesse, que eles seriam devorados por leões, mas que o melhor estava por vir, porque eles estavam atingindo o contato com o Mestre Jesus, com as cortes celestiais. E assim foi, todos cantaram. Diz que os poderosos da época que levaram eles para a morte, acharam até que eles estavam meio que em devaneio. O medo da morte deixa a pessoa louca, ela começa a fazer umas coisas estranhas, está cantando, mas não. Na verdade, eles sentiam a presença de Maria e dos anjos, que lá estavam trazendo força. E Humberto de Campos termina essa história de Maria sendo coroada como rainha dos anjos, nos dizendo que toda vez que nós passarmos por uma instituição religiosa, seja lá qual ela for, não importa o rótulo que a religião leva, mas onde estiver pessoas reunidas, buscando os ensinamentos de Jesus, e que nós ouvirmos as pessoas cantando, porque é muito comum a gente passar pelas igrejas e ver as pessoas cantando, né? Louvando. Ele falava, toda vez que vocês verem isso, lembrem-se de Maria, lembrem-se do presente que a rosa mística de Nazaré deixou no coração de cada um dos filhos do Pai, que é a música, que é a alegria no coração, que é a fé de que o melhor sempre está por vir. E para encerrar, eu queria convidar vocês para escutar uma música, já que Maria trouxe alegria e música para a gente, e é uma música que eu convido vocês para escutarem de olhinho fechado, para que vocês possam prestar atenção nas palavras que elas nos trazem, para que a gente possa encerrar essa mensagem de hoje com essas palavras, com esses ensinamentos, com essa tranquilidade no coração, tá bom? Então, eu também vou sentar para fechar o olho, para escutar a música também. Então, se cada um puder fechar o olhinho agora, como se fosse uma oração, e escutar a letra dessa música, que é como se fosse Maria falando para cada um de nós. Muito obrigada pela atenção de vocês e uma ótima semana a todos. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar.
não sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário